boa tarde para vocês. Muito boa tarde. Eu não vou olhar muito para vocês porque tô eu aqui na estrada e a estrada tem umas curvinhas maradas aqui. Aqui em Portugal tem muita estrada boa, mas também tem muita estrada que, meu Deus do céu, o que é isso? Mas que bom que nós temos essas estradas para nos levar de um lado para o outro, né? Para estar aqui ajudando a gente a fazer esse deslocamento. Que bom. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal. Cara, já é Natal de novo. Não é? Que engraçado como passa rápido. Era Natal praticamente ontem e hoje estamos próximo ao Natal. Estamos no mês de Natal e é bom, é uma data boa, é uma data que as famílias se reúnem, é uma data especial porque o nosso coração está mais aquebrantado, não é? O nosso coraçãozinho está mais leve. É a data que nós conseguimos, né? Conseguimos parar um bocadinho, mas muitas pessoas não param. Muitas pessoas não perguntam o que eu fiz do meu ano. O ano se passou, vem um ano novo aí, o que eu vou fazer por mim? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer para o outro? Sabe? Porque às vezes não é só fazer para você. Às vezes também é perceber o que você consegue fazer para o outro, né? O que você consegue fazer pelo outro, porque o outro pode ser você em alguma etapa da vida. E quando eu leio alguma coisa que fala da bondade de Jesus, eu vejo muito isso nele. Eu vejo a bondade de fazer pelo outro. E nada mais especial do que você ter a nobreza de fazer pelo outro. E normalmente nós queremos fazer para o outro o que nós gostaríamos de receber. Mas o mais interessante é você fazer pelo outro sem intenção de receber. Porque fazer para receber de volta é como se fosse um pagamento e não fica tão... No final de tudo, não fica tão gostoso. Mas é Natal e o que eu quero te chamar a atenção é o que você fez deste ano. Eu sei que foi um ano difícil para toda a gente. Eu sei que foi um ano que muitas famílias, né? Muitas famílias se viram junto dentro de casa e perceberam que não sabiam o que era a convivência familiar. Vieram descobrir da pior forma possível, no sentido de ser obrigados a estar em casa com pessoas praticamente desconhecidas. Mas, gente, essas pessoas são as pessoas da sua família. Essas pessoas, ou é o seu cônjuge, ou é os seus filhos, ou são pessoas muito próximas que você não tinha o privilégio de conviver tanto assim. Vou te falar uma coisa. Eu sei que muita coisa de ruim aconteceu nesse ano. Eu sei que perdemos muitas pessoas especiais e famílias sofrem por causa disso. Mas o que eu posso te falar é que para mim, para minha família, foi uma das melhores coisas. Nós tivemos o privilégio, vou te falar, o privilégio de poder trabalhar de casa, porque isso Deus nos deu um privilégio de trabalhar de casa, de não nos faltar nada em momento algum. O trabalho não diminuiu, nossas rendas, muito pelo contrário, melhorou, né? Porque tivemos mais tempo para trabalhar um pouco mais. E trabalhar em família, trabalhar junto com quem você gosta, é a melhor coisa do mundo. Poder viver, literalmente viver com pessoas que você gosta, é a melhor coisa do mundo. Muito embora eu sei que muitas famílias descobriram que não são compatíveis, que não eram compatíveis, porque, pensa bem, quando uma mãe e um pai tem um filho pequeno e eles precisam trabalhar, porque a vida é mesmo assim, eles precisam, né, sair para trabalhar, eles deixam os filhos nas mãos das babás, né, nas mãos das amas, que aqui em Portugal chama ama e lá no Brasil chama babás. Então a gente deixa na mão da babá, e quem cria, quem educa o seu filho é a babá. Quem passa os melhores tempos, as crises, né,
psicológica, crise de desenvolvimento dessa criança, são as babás, são as cuidadoras. E os pais, muitas das vezes, pais e mães, só conseguem ter o tempo de falar boa noite, dar um beijinho e colocar para dormir. Muitos deles nem têm esse privilégio de dar um beijinho de boa noite, porque quando chega em casa, a criança já está dormindo. Aí se viram dentro de casa, tendo que cumprir um horário, para trabalho, dentro de casa, tendo que educar os filhos, cuidar dos filhos, cumprir uma rotina alimentar com os filhos, uma rotina de higiene da sua casa. E as pessoas enlouqueceram. E os homens ficaram presos dentro de casa. Muitos deles, era a válvula de escape, para ele se manter vivo, era a rua, era o trabalho, eram os amigos, era o barzinho de final de semana, e não tiveram. Então isso obrigou esse homem a ficar dentro de casa. A mulher, por sua vez, tinha um marido o tempo inteiro dentro de casa, não é? E muitos não souberam gerenciar esses conflitos, essas necessidades, essas exigências, até muitas das vezes em excesso, que um faria para o outro e que um estava fazendo para o outro. Primeiro os filhos queriam muito, porque via os pais próximos, queria o direito, queria muito mais. O marido em casa queria muito mais dedicação da mulher. A mulher também queria sua dedicação ou queria seu tempo de paz. E houve um desacordo muito grande, houve um desacordo muito feroz, e muitas famílias se desfizeram nessa altura desse vírus. Então, o que eu pude imaginar é que a instituição mais valorosa é a família, está na família, existe lá na família. E também a instituição mais frágil também está na família. Porque, pensa bem, é mais que uma sociedade, gente. Você tem uma empresa, você tem um sócio. Se você não gosta daquele sócio, ou você compra parte dele, ou você vende a sua parte para ele e está resolvido o problema. Você vai abrir sua empresa em outro local e vai até fazer uma outra sociedade. O casamento não. O casamento, desculpa aí, gente, tremura. O casamento, ele deixa frutos, deixa esses frutos, são os filhos. E quando você desfaz um casamento, você deixou frutos muito preciosos. E lembra que eu sempre falo essa frase: o fruto nunca cai longe da árvore. Se o pai e a mãe forem pessoas boas, pessoas dignas, pessoas honradas, os filhos também serão. Eles raramente, o filho é diferente do pai ou da mãe. Mas nesses casos de divórcio, nesse caso de muito trauma, os filhos não têm para onde agarrar, não tem a identidade do pai ou da mãe próximo, não tem como copiar o melhor desses progenitores. Então ele vai copiar o DNA do mundo. E o DNA do mundo, muitas vezes, não é aquele DNA desejado pelas mães ou desejado pelos pais. Muitas vezes esses filhos, eles aprendem junto com pessoas que não são assim, com os valores tão parecidos com aquela família, mas aprendem, O interessante é que você entenda uma coisa: seu filho vai aprender com você, ou com outra pessoa, ou com o mundo. Ele vai aprender, porque a condição de ser criança é a condição de aprender. Ele vai aprender, de qualquer forma ele vai aprender. Então você queira, eu espero que você queira que seja você a estar ensinando. Eu espero que você tenha um desejo no seu coração, aquela ansiedade de que esse ensinamento venha de vocês, tanto pai quanto mães. Mas se vocês não estão perto o suficiente para ver essa criança crescer, vocês também não têm autoridade para depois vir corrigir alguma coisa, porque quando a criança nasce, ela torna-se um ser individual, é um ser independente. Cortou o cordão umbilical, já é um ser individual, e nada e nem ninguém vai frear esse crescimento. Se ele vai crescer para o bem ou se ele vai crescer para o mal,
vai depender muito da trajetória que essa criança faz. E a minha vida toda, lógico que eu também errei como mãe, como todas as mães do mundo erram, e eu também errei por não saber, por excesso, por falta, eu também errei e dou a minha mão à palmatória. Não me culpo por isso, já me culpei, não me culpo por isso, porque tudo é um aprendizado, né? Tudo é um aprendizado. E a relação que eu tive com os meus filhos, esses anos todos, foi uma das melhores relações que eu vejo hoje em dia. Os meus filhos, para você ter ideia, eu emancipei o meu filho Lucas quando ele tinha 15 anos, porque eu precisava de alguém de forças, olha só que interessante, precisava de alguém de força, de confiança e de dedicação, tanto quanto a minha nas minhas empresas. E eu tive que emancipar o meu filho Lucas, e meu filho Lucas, com 15 anos, ele fazia pagamento de uma pizzaria, fazia pagamento de um hotel, porque o que eu tinha na altura que estava à mercê dele. Lógico que eu estava perto o tempo todo, mas nessa altura eu tinha 5 clínicas médicas. Eu trabalhava em 5 clínicas médicas, não tinha como eu fisicamente estar em todos os lugares. E 2 lugares que me preocupava muito, porque ficava muito na mão de pessoas que eu não conhecia, que eram meus colaboradores na altura, mas não conhecia, não é? Não confiava 100%, embora muitos colaboradores meus são meus amigos até hoje, mas tem sempre um ou outro que a gente fica com o pé atrás, mas dá oportunidade. Eu continuei dando oportunidade. Então, eu emancipei, conversei com o Lucas, conversei com meus 3 filhos, e o Lucas era o do meio. Ana Paula sempre foi uma menina assim muito delicada, muito frágil, mas com personalidade forte também. E da mesma forma o Danilo, só que o Danilo era muito mais novo. Então eu conversei, sentei na mesa como se fosse uma reunião de negócios e conversei com todos. E falei com o Lucas: Lucas, eu preciso de uma pessoa capaz, eu preciso de um homem, sabe, um homem forte. Eu tava falando isso para uma criança de 15 anos, pensa bem. Eu preciso de alguém que seja da minha inteira confiança para eu passar a maior jornada da vida. E ele falou assim: mãe, o que você quer? Eu falei: eu gostaria, se fosse possível, eu gostaria de emancipar você. Expliquei todo o processo de uma emancipação. Expliquei quais eram os danos, que não tinha danos, né? A herança e tudo, seria tudo igual, não tinha nada disso. Mas expliquei todos os compromissos que ele teria que assumir. Ele falou uma coisa pra mim, e que essa coisa eu carrego até hoje. Ele falou: mãe, se você tá precisando de um homem forte, um homem da sua confiança e um homem dedicado, amanhã nós vamos no cartório e eu vou ser emancipado. Eu falei: esse é meu filho. Esse é meu filho, e você acredite, levei o Lucas no cartório, emancipei o Lucas, já tinha conta no banco, então modifiquei a conta no banco dele para fazer parte da conta do banco da empresa na altura, que era da pizzaria, né, que era um restaurante, e o hotel que nós tínhamos lá. E eu fiquei surpreendida, porque quando eu tive reunião com os colaboradores, eu falei para eles: olha, a partir de hoje o vosso salário vai sair dessa conta, né, que tem o Lucas como cabeça, como principal, e o Lucas não vai fazer nada que eu não saiba, nem eu vou fazer nada que o Lucas não saiba, mas o dinheiro vai sair da conta dele. Quem vai ficar responsável pelo vosso pagamento é o Lucas. Isso eu tinha uns 8 colaboradores na pizzaria, e tinha Elânia do café da manhã, e tinha 5 colaboradores do hotel. E Lucas pegou aquela folha, porque antigamente, não sei agora, mas antigamente as empresas do Brasil recebia um livro enorme com todas as folhas de cheque que a gente precisava. Então Lucas recebeu o primeiro
caderno, né, de folha de cheque da empresa em nome dele. Isso foi uma emoção tão grande, sabe? Foi uma coisa tão gostosa. E o Lucas assim fez. Ele trabalhava, ele fazia o caixa 15 anos. Sabe o que é 15 anos? Pegar um caixa de uma pizzaria do Brasil, vocês não têm ideia, vocês não fazem ideia. Uma pizzaria do Brasil rende muito bem. Então, todo final de noite era um montante muito grande em dinheiro. E Lucas saía de lá com um montante em dinheiro, em espécie. E eu chegava das clínicas, corria, tomava banho e voltava e ia lá ajudar ele, não é? Lógico, eu tinha que fazer. Eu atendia todos os dias 20, 30 pacientes. Eu sempre fiz medicina chinesa e naquela altura era o meu auge, sabe? Eu atendia 20, 30 pacientes todos os dias, sem folga. Então, quando eu dava tempo, que eu chegava em casa correndo, nem comia nada, ia comer na pizzaria alguma coisa, ia ajudá-lo, já estava tudo pronto. Ele foi a pessoa mais dedicada que eu tive em todas as minhas empresas. Muito embora muitas pessoas, muitas secretárias minhas das clínicas eram tão dedicadas quanto a ele, sabe? Isso me enche de orgulho, porque eu sei que eu tenho 2 homens em casa. E esses 2 homens têm muitos valores que muitos homens de 50, 60 anos não têm. O caráter desses 2 homens que, por acaso, né, eu coloquei no mundo e por acaso eu eduquei-os, junto com a minha mãe, com a ajuda, mas eu eduquei, são valores raros que dificilmente eu vejo nos homens adultos de hoje. Então, quando eu vejo um homem adulto cometendo erros infantis ou erros de adolescente, eu penso assim, gente, o que foi essa criança? Quem foi essa criança? Quem foi esse adolescente? Quais foram os caminhos que esse adulto passou para se tornar esse tipo de adulto? A gente pensa, né? Assim, é muito complicado isso. E meus filhos hoje, eles sentam comigo, eles têm uma organização fabulosa. O Lucas, ele é TI, o Danilo está terminando de se formar agora em TI também. E ele trabalha na SIC, né? Uma das maiores redes de televisão aqui de Portugal, como TI. Então, as nossas contas de casa é para dar inveja a qualquer empresa organizada. Nós temos poupanças, nós temos contas pagas, nós temos contas, a programação de contas, nós temos tudo. E mensalmente a gente faz uma reunião. Nossa casa é como se fosse uma outra segunda empresa nossa. Nós temos tudo organizado. Não tem um recibo de todos os pagamentos que nós fizemos que nós não tenhamos. E está tudo informatizado. Se eu precisar de um recibo, se Danilo, se Luísa precisar de um recibo, é simplesmente só você ter acesso, né, às contas da casa, que você tem todo o histórico de todos os anos que nós organizamos. Isso é muito lindo, porque imagina, as pessoas hoje trabalham o mês para poder gastar o salário no final do mês. E as pessoas vivem, né, compram o almoço, trabalha para o almoço e depois trabalha para o jantar. Nós não somos assim, nós somos uma família super organizadas. Mas é uma organização tal que eu não consigo te explicar aqui, só se você participasse de uma reunião mensal de lá de casa. Você ia falar assim, caramba, como assim? Realmente é como se fosse, é mais do que uma empresa. Sabe aquele fechamento de conta, aquela situação que você tem como pagar prestações e tudo, e muito embora a gente não tenha mais muitas dívidas, sabe? Nós tínhamos muitas dívidas por causa de uma situação, por causa da minha situação, vocês todos já conhecem, mas hoje, graças a Deus, nós não temos mais essas dívidas, mas a organização é tão perfeita que me enche de orgulho. Além de eu ser uma mulher bem-sucedida, porque eu posso falar que eu sou uma mulher bem-sucedida, porque eu já não tive nada, eu consegui muita coisa, perdi muita coisa e conquistei muitas coisas. E hoje eu tenho tanto quanto eu tinha antes no Brasil.
Mas não foi por pouco, não foi por sorte, não, foi trabalho. Foi trabalho que eu dei duro e eu não estava sozinha. Eu estava junto com a família que me ajudou, uma família que me motivou, uma família que fez questão de mostrar quem era a Cristiana, onde a Cristiana já tinha chegado antes e a capacidade dessa mulher de conseguir mais situações, sabe? De conseguir tudo de volta. E eu consegui porque eu tive apoio. Eu não estava só. Eu tinha meus 2 filhos, tinha minha nora, que é a esposa do Lucas, e foram pessoas assim pontuais para que eu pudesse acrescentar algo em mim e mostrar, Cristiana, você é a mesma mulher e até uma mulher melhor do que você era antes. Então as capacidades que você tem hoje são tão superiores, muito mais superiores do que você tinha 10 anos atrás. Quando eu percebi isso, que as dores que eu tinha sofrido, que os traumas que eu tinha sofrido não me limitavam, muito pelo contrário, me impulsionava, servia como se fosse uma alavanca, sabe? Uma alavanca não, que eu quero dizer, uma mola, que eu estou no fundo do poço, essa mola joga você lá para cima. Eu percebi que isso era possível, E eu fiquei muito feliz, porque eu percebi que voltando, né, esse confinamento dentro de casa nos proporcionou, eu vou desligar aqui um bocadinho, só para eu ter mais calma em falar com vocês. Esse confinamento nos proporcionou a minha família a entender que nós somos muito unidos e nós sabemos respeitar limites. Dentro de casa existem regras. E essas regras não fui eu que criei porque eu sou a matriarca, porque eu sou a mais velha, porque eu sou a mãe da família. Não. Essas regras foram discutidas. E por ser regras discutidas, né, em pauta ali numa reunião, nós entendemos que todas as pessoas têm limites. E esses limites, né, têm que ser respeitados. Porque quando você vai me magoando, de repente eu chego no meu limite e você não percebe que tenho um limite e que eu estou chegando naquele limite. Mas se você conhece o meu limite, você sabe até onde pode jogar comigo. Até onde pode viver bem comigo. E da melhor forma de que você pode viver comigo. E é isso que acontece na minha casa, no meu lar. Nós conhecemos o limite de todas as pessoas lá em casa. Tanto do Danilo, a personalidade do Danilo, os limites de Danilo, as qualidades de Danilo, os defeitos de Danilo. Da mesma forma do Lucas, da mesma forma da Luísa, da mesma forma minha. Então todo mundo sabe as minhas fragilidades. E todo mundo sabe os pontos que eu sou mais forte. E também todo mundo sabe os pontos que eu sou menos forte, que eu tenho menos aptidão. Então, assim, nós vivemos com uma harmonia muito grande. Para você ter ideia, lá em casa não existe discussão. Quando eu falo não existe, é porque eu tenho o prazer de te falar que existe sim uma família que não briga, uma família que não discute, uma família que não grita um com o outro. Uma família que cada um tem os seus momentos menos bons, mas que o resto, os outros componentes, percebem e sabem respeitar aquele tempo. Isso é muito bom. Eu gostaria muito que neste Natal você entendesse que o humano que está próximo a você, ele tem limites, ele tem muitas qualidades, mas também tem os seus defeitos. E tem os dons, né? Que cada uma pessoa tem o seu dom. Eu tenho o meu dom. Pode não ser o mesmo dom seu. E o seu dom pode não ser o mesmo dom meu. Mas eu tenho que saber valorizar o seu dom. Eu tenho que saber valorizar porque as pessoas têm. É um pacote completo. A pessoa é um pacote completo. Deus, quando fez, ele fez o pacote completo. Ele tem a personalidade própria, única. É um DNA, é dele. Como se fosse uma impressão digital. É única, intransferível. É dele.
E o que eu quero te pedir nesse Natal, nesse mês de Natal, é para que você perceba, sente com você mesmo, sente você e coloque outra cadeira na sua frente e coloque você na outra cadeira. O que que você de hoje falaria para o você de ontem? Mas também eu quero te pedir para você fazer um outro exercício. Sente na cadeira e coloque o você de amanhã na sua frente. E pergunte para você amanhã o que você fará. Onde você tem desejo em estar. Então eu sempre fiz isso, Cristiana, de ontem. É assim, foi muito importante você sofrer tudo o que você sofreu. Para essa Cristiana de hoje entender que ela é muito forte. Ela é um mulherão, sabe? É para que você entenda que as dores que você sofreu no passado, Cristiana, do ontem, não foram ruins. Talvez no momento, mas depois foram dores necessárias para que você evoluísse um pouco mais. E para a Cristiana de hoje entender que ela é capaz de superar muitas coisas. E da mesma forma eu coloquei a Cristiana de amanhã. E a Cristiana de amanhã me falou uma coisa muito engraçada. A Cristiana de amanhã falou assim: eu quero ser uma pessoa melhor do que você, Cristiana de hoje, é. Eu quero fazer o bem a mais pessoas do que a Cristiana de hoje faz. Eu quero estar envolvida com grandes e sábios e bons projetos, principalmente na linha social, muito mais do que a Cristiana de hoje está engajada. E eu descobri que é o seguinte, que a Cristiana de hoje, tudo que a Cristiana de hoje passa é para preparação de um terreno fértil que está vindo por aí. Muitos projetos que hoje, a Cristiana de hoje, que sou eu, estou plantando, estou semeando, estou cuidando da terra, é o mesmo projeto, é a mesma terra, é o mesmo terreno, é a mesma semente que a Cristiana do amanhã vai colher. Mas eu queria que você fizesse esse exercício. Não entenda que a solução da sua vida é dinheiro. Tá mal, isso tá mal, tá errado. Não entenda que a solução da sua vida está em arrumar uma mulher, está em arrumar um homem para você casar. Tá mal. Não coloque a felicidade que é sua, é mérito seu, é privilégio seu, na mão de uma outra pessoa. Por exemplo, existe pessoas, existe homens, existe mulheres que só estão felizes se estiver junto com alguém. Se tiver uma namorada, se tiver um namorado. Eu já não funciono assim. Eu descobri que eu sou responsável pela minha felicidade. E não dependo, ouça isso com atenção, eu não dependo de marido, não dependo de namorado, não dependo do meu vizinho, não dependo da minha vizinha, não dependo dos meus filhos, não dependo de ninguém para ser feliz. A felicidade está em mim. Eu gero a minha felicidade. Da mesma forma, eu gero as minhas angústias e gero as minhas dores. Ninguém é responsável por me fazer feliz. Ninguém tem a carga da responsabilidade de me tornar uma mulher bem-sucedida, porque eu sou bem-sucedida. Sabe por quê? Porque eu trabalho. Eu trabalho para isso. Homem nenhum tem o poder de me trazer riqueza, felicidade e bondade, porque isso está em mim. Eu não tenho o poder de fazer ninguém feliz. Se eu casasse hoje, eu não tenho esse poder de fazer ninguém feliz. Então, por isso que a pessoa que um dia vai estar na minha vida, e se entrar, porque eu acho difícil, se entrar, vai ter que ser uma pessoa que é independente de qualquer tipo desses valores. E hoje em dia é difícil. E você me pergunta, por que você está só há tantos anos? Porque eu quero. É porque eu quero. E eu prefiro assim. É muito bom ter a liberdade que eu tenho. É muito bom saber do que eu posso gastar, quanto eu posso gastar e com o que eu quero gastar. É muito bom saber que estou feliz hoje porque eu amanheci feliz. E estou um pouco triste hoje porque eu amanheci um pouco triste. Não é culpa de ninguém. Não é culpa de um cônjuge, não é culpa do meu filho, da minha filha. Não é culpa de ninguém.
O que eu acho é que as pessoas têm que amadurecer um pouco mais, têm que viver um tempo só para aprender a viver só e só depois deve procurar uma pessoa para se unir novamente. Mas hoje o assunto é Natal. O que você vai fazer amanhã? O que você quer para esse novo ano? O que você quer mudar em sua vida? Eu quero saber de você. E eu vou gravar outro vídeo para falar de uma reunião que estive hoje com alguém muito especial, com alguém assim que tocou meu coração e me fez um convite especial. E eu estou muito tentada a aceitar esse convite. Mas esse convite, para eu aceitar, existe uma programação, existe uma organização para eu poder aceitar esse convite, porque vai mudar muita coisa na minha vida. E eu estou pensando, eu estou dando atenção devida para esse convite, para essa reunião que eu estive hoje, mas isso eu falo no próximo vídeo. Gente, é Natal. Veja o que vocês podem fazer de melhor para vocês. Veja o que você pode fazer para você melhorar de vida, para você melhorar de valores, para você sair de onde você está para um novo patamar. Veja o que você consegue fazer para melhorar a vida das outras pessoas. É Natal, é Natal. Vamos mudar, vamos parar, vamos pensar. Coloca o seu ontem, a pessoa que você era ontem, coloca na sua frente. E depois tem uma outra reunião com a pessoa que você vai ser amanhã. É Natal. Eu desejo muita felicidade para vocês. Eu desejo toda a felicidade do mundo para vocês. Eu desejo que vocês tenham desejo de querer mudar, tá bom? Agora fica aí a minha dica e espero muito, muito mesmo que vocês nesse Natal consigam refletir, consigam ter uma reunião com vocês mesmos.